Como criar rotas e trajetos no Flexim. Ô pessoal, já no Flexim então, eu vou criar uma situação de transporte utilizando o operador. Eu vou trazer um source, um kill, né? Então, criar uma peça que vai seguir para um estoque. E depois esse operador vai estar levando para uma outra área, né? Eu tenho um estoque superior. Eu clicar em View aqui, Reset View Rotation. Tá aí a nossa situação, né? Deixa eu pegar o operador também. Então vou conectar então o fluxo, né? Lembrando, usando a tecla A, de conexão entrada e saída. Conexão que o produto vai seguir, então ele surge, segue para o nosso estoque e depois vai até o nosso estoque 2. O nosso operador, então, pessoal, ele vai ser conectado, né, no nosso estoque com a tecla S, que seria a conexão central, ou usando o quadradinho aqui, né? Quando eu clico no estoque, ele já me dá essa opção. Então, essa é a conexão central que a gente tem que fazer quando tem que fazer ligação dos objetos para transporte ou operação. Eu vou clicar no meu estoque e vou checar a opção Use Transporte. Então, esse modelo simples, né? A ideia é a gente estudar uma rota, um trajeto. Então, eu poderia ter em diferentes posições esse meu estoque. Quando eu reseto e rodo o modelo, veja que o nosso operador segue, né, uma relação direta. Então, ele vai seguir o caminho mais curto, né, que seria o caminho em direção reta aí ao nosso estoque. Então, movimentando esse estoque, ele também, né, segue aí para entregar a peça no estoque de forma direta. Então, nossa ideia hoje com esse vídeo é mostrar para vocês o uso de uma ferramenta, que é a ferramenta chamada, né, Travel Networks. É uma biblioteca que nos ajuda a fazer as rotas e os trajetos para os recursos de transporte, tá? Vou mostrar umas duas maneiras de a gente construir usando essa ferramenta. E aí depois, na sequência, a gente vê algumas possibilidades, tá? Vamos resetar esse modelo. E vou mostrar para vocês esse primeiro objeto, que é o Network Node. Ele é um ponto, tá? Eu arrasto ele para a tela. Então eu já tenho esse ponto na tela. E a partir desse ponto eu consigo ir usando a conexão A para criar esse trajeto. Então, pessoal, só quero deixar claro o seguinte, né? Que a conexão de fluxo, de transporte e operação não tem nada a ver com essa conexão da rota. Então, a gente vai usar a tecla A, porque a biblioteca utiliza a tecla A, né? Sempre a tecla A para fazer as conexões. Mas a gente está fazendo conexões só para criar a rota e os recursos seguirem essa rota, tá? Então, eu vou até ocultar as conexões que a gente já fez do fluxo. E aí, com a tecla A, eu vou clicando no meu teclado ou no botão, né? Venho nesse ponto, clico nesse ponto. Clico, seguro, arrasto e solto com o mouse. E aí, quando eu solto em falso, ele já cria um outro ponto, tá? Então, eu poderia estar fazendo, por exemplo, aqui, essa rota aqui, ó. Então, levando em conta que esse operador, né, teria que seguir aqui. Teria que seguir aqui o processo, né? Então, indo por essa rota que foi criada. Então, eu preciso criar essa rota e, num segundo momento, conectar essa rota com os pontos de coleta e de entrega de material, né? Então, para fazer isso, eu também vou utilizar a tecla A. Então, eu venho aqui no estoque, onde ele vai ter que buscar a peça, conecto. Veja que quando eu conecto com a tecla A, ele cria uma linha aqui, parece uma linha de caneta, né, azul, bem fina. E lá no ponto de entrega também, ó, eu venho, conecto com a tecla A, meu estoque para entregar a peça lá. Por último, para funcionar, eu tenho que escolher um dos pontos e ligar esse meu operador. Então, esse ponto que eu ligar ele na rota vai ser o ponto que ele vai acessar a rota. Eu vou fazer isso com a tecla A também, tá? E quando eu faço isso com a tecla A, aparece, ó, acabei soltando em falso. E ele criou um novo ponto, né? Então, não tem problema, eu clico aqui e deleto esse ponto, né? Aí, apertadel. Então, eu faço a conexão com a tecla A no operador. E aí ele cria
uma linha vermelha, né? Então esse vai ser o ponto que o operador vai acessar a rota. Vamos resetar e rodar para ver em funcionamento, né? Então note, resetei e rodei. Esse nosso operador já começou a seguir a rota. Ele usa ela tanto para ir quanto para retornar. Se a gente quisesse criar uma rota específica de retorno, podemos fazer também, né? Então, imaginando que ele teria que subir, né? Aqui, na verdade, nessa parte superior, fazer o acesso para entregar e retornar pela parte inferior, a gente poderia criar uma segunda rota, né? Então, vou fazer na sequência aqui. Então, cliquei com a tecla A, arrastei e já fiz a rota de retorno. Ó. Então, vamos imaginar agora que ele tivesse, né? Entregar o produto por essa rota superior e retornar aqui por essa rota inferior. Olha o que vai acontecer. Então, resetei e rodei para mostrar para vocês que quando a gente faz o uso dessas rotas, ele também busca sempre o menor caminho. Então, como esse caminho superior é mais curto que o caminho inferior, ele vai priorizar tanto ir quanto retornar por esse caminho superior aqui, tá? Se eu quisesse que ele obrigatoriamente fosse, né, pelo caminho superior e retornasse pelo inferior, eu teria que daí sinalizar nas flechas. Então, vou mostrar para vocês como que funciona isso, né? Eu consigo definir o sentido que eu quero que obrigatoriamente ele siga. Então, por exemplo aqui, né? Se eu quero que ele siga por esse caminho aqui, eu posso pegar uma flecha de retorno e inabilitar ela. Então, deixa eu resetar aqui a vista de novo. Dá um zoom aqui. Eu venho nessa flecha, então, que eu não quero que ele retorne por esse caminho. Clico com o segundo botão do mouse e escolho a opção No Connection. Quando eu faço isso, ele cria essa flecha em vermelho, né? Então, esse é um sentido que ele não vai retornar. Da mesma maneira, se eu quiser fixar, né, o retorno por esse sentido, né? Então, ele vai vir por aqui, subir. Ele não pode retornar por aqui, né? Eu posso fixar, então, a ida por esse sentido, né? Porque o retorno já está fixado, né? Por esse caminho, ele não consegue retornar mais. Então, agora, eu posso vir e inabilitar a ida por esse sentido aqui, escolhendo qualquer uma dessas duas flechas, ó. Então, eu venho aqui e inabilito esse sentido. O connection de novo. Então, agora, pessoal, eu consigo controlar tanto a ida quanto o retorno da maneira que eu quero, né? Utilizando essa opção do No Connection. Então, olha que legal, né? Então, agora, obrigatoriamente, né? Ele seguiu levando a peça por esse caminho superior e retornou por esse caminho inferior, né? É isso que a gente queria. Agora, independentemente, né, da distância, de eu movimentar, alterar, eu consigo aí estar resolvendo, tá? Então, mais uma opção também, pessoal, para vocês, é no caso de você precisar fazer algum tipo de curvatura nessa rota, tá? Então, ele também tem uma opção. Então, aqui bem legal, né? A gente já mostrou as etapas, né? E para fazer uma curvatura, você pode estar vindo aqui em uma das flechas também. Então, vamos imaginar que eu queira fazer uma curvatura aqui. Eu posso escolher essa etapa do trajeto, venho com o segundo botão do mouse e escolho a opção Curved. Quando eu clico nessa opção, ele já cria para mim dois pontos que são como se fossem arestas aí do meu trajeto, tá? E aí eu tenho que ir ali com delicadeza no mouse, né? Definir aqui a curvatura que eu quero. E aí eu consigo estar suavizando essa curvatura, né? Poderia estar criando aqui também, ó. Então ele cria essas duas arestas. E aí eu venho com o mouse, né? E consigo fazer, ó, essa curvatura da maneira que eu quero, tá? Então, mais uma opção, né? Pra gente tá refinando essas rotas.
de forma a deixar mais próximo da realidade, né? Muitas vezes você tem, às vezes, o layout em AutoCAD, você já quer montar em cima, né? Já está em planta baixa, você quer fazer uma curvatura e consegue estar construindo dessa maneira. Então, pessoal, quando eu reseto e rodo o modelo, vocês vão ver que agora ele vai seguir, né? Nessa nova condição, obedecendo aí a rota agora com as curvas também, tá? Uma coisa importante é que depois que a gente constrói e já está com a rota em funcionamento, né? É a gente ocultar essa rota, porque ela não oculta simplesmente a gente optando aqui pelo modo de apresentação, ela continua aparecendo. Então tem uma opção para você ocultar ela e depois poder acessar ela quando quiser, né? E ela não ficar poluindo aí a parte visual do modelo, tá? Então para isso, você para o modelo, reseta aqui, escolhe um dos pontos. Eu vou escolher esse ponto aqui superior, né? Que está próximo do estoque que eu estou entregando. Vou clicar com o segundo botão do mouse nele e aí aparece a opção Network View Mode, né? Então essa é a opção, pessoal, que a gente opta, né? Por apagar tudo ou por deixar simplesmente uma linha. Então tem como deixar também essa linha que vai referenciar o trajeto. Às vezes é importante a gente ter essa linha, né? Que seria aí a opção Edges, ou eu posso optar por ocultar tudo. Então veja que quando eu clico em None, né? Ele oculta tudo. Se eu resetar e rodar, a rota continua existindo, né? O meu operador está seguindo ali todo o trajeto. E aí o software mantém um ponto como referência. Então você escolhe esse ponto num local ali interessante, né? Para depois você poder estar acessando. Então veja que eu diminui o zoom, o ponto continua ali. Ele até aumenta um pouco aí de tamanho, né? Então para ativar novamente, né? Eu tenho que clicar aí com o segundo botão do mouse e optar aqui por mostrar tudo, né? E aí volta a rota a aparecer. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de curtir, colocar o teu comentário, se inscrever no canal, ativar as notificações. Sigamos nos estudos. Forte abraço!